Imagine olhar para o céu e ver algo tão grande e complexo que não deveria existir ali. Algo tão organizado, tão estruturado, que desafia tudo que sabemos sobre o universo. É isso que o telescópio espacial James Webb acabou de revelar. Galáxias massivas, já formadas e estruturadas, nascendo quando o cosmos ainda dava seus primeiros passos. E agora, cientistas estão se perguntando: será que tudo que sabemos sobre a formação do cosmos está errado? Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo o que você pensa sobre o início do universo. Hoje você vai entender por que essa descoberta pode ser uma das mais importantes da astronomia moderna. Não porque é bonita, embora seja, mas porque pode mudar tudo o que pensávamos sobre o início do cosmos. Em julho de 2022, o mundo inteiro parou para ver a primeira imagem profunda do James Webb. Ela mostra uma pequena região do céu, tão pequena que caberia na ponta do seu dedo, se você esticasse o braço. Mas dentro dessa área minúscula, milhares de galáxias. Cada ponto de luz, cada mancha colorida é um sistema inteiro, com bilhões de estrelas. O mais impressionante? Algumas dessas galáxias estão tão longe que sua luz levou mais de 13 bilhões de anos para chegar até nós. Isso significa que estamos vendo o universo quando ele tinha apenas 300 a 600 milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, se o universo tivesse 80 anos hoje, essas galáxias seriam fotografadas quando ele tinha entre 2 e 4 anos de idade. E o que se esperava ver nessa fase? Pequenos aglomerados de estrelas irregulares, fracos, ainda se juntando pela gravidade. Galáxias primitivas, como chamamos. As primeiras tentativas do universo de organizar matéria. Mas o que o Webb viu? Galáxias grandes, massivas, com formas definidas, algumas delas parecendo espirais ou elípticas. Estruturas que, nos modelos atuais, levariam bilhões de anos para se formar. Uma delas, batizada de JADES GS Z13-0, tem massa comparável à Via Láctea, mas existe há 13,4 bilhões de anos. Outras, como CRS 1019, têm estruturas internas complexas, com núcleos densos e braços de estrelas. Em outras palavras, elas são como adolescentes completos surgindo do nada em um mundo de recém-nascidos. Para entender por que isso é tão perturbador, precisamos voltar ao começo, ao Big Bang. Segundo o modelo cosmológico atual, conhecido como Lambda CDM, o universo começou extremamente quente e denso. Depois, expandiu-se rapidamente, esfriou e partículas começaram a se unir. Com o tempo, a matéria escura, invisível, mas presente pela gravidade, começou a formar poços gravitacionais. Neles, o gás hidrogênio foi atraído, se comprimiu, aqueceu e acendeu as primeiras estrelas. Essas estrelas, por sua vez, morreram em explosões, espalhando elementos pesados. Novas estrelas se formaram, e lentamente, grupos de estrelas se aglomeraram em pequenas galáxias. Só depois de bilhões de anos, essas galáxias menores colidiram, se fundiram e deram origem às gigantes que conhecemos hoje, como a nossa. Esse processo é lento, muito lento, mas as galáxias vistas pelo Webb estão lá muito antes do tempo previsto. É como se você plantasse uma semente e, 3 dias depois, já tivesse uma floresta inteira crescendo. Os modelos de simulação, como o Illustris TNG ou EIAGLE, tentam replicar esse processo no computador. E todos concordam, galáxias massivas demoram para surgir. Mas o Webb mostrou que talvez a natureza tenha um atalho. Alguns cientistas calcularam que para essas galáxias terem crescido tão rápido, a taxa de formação estelar teria que ser 10 vezes maior do que o normal. Ou a matéria escura teria que agir de forma diferente. Outra possibilidade é que a distância dessas galáxias esteja sendo superestimada, ou seja, que elas não sejam tão antigas quanto parecem. Mas análises espectroscópicas feitas pelo próprio Webb confirmam: o desvio para o vermelho, redshift, é alto, a luz é antiga, a distância é real, então não é erro de medida, é mesmo um mistério. Diante de um enigma desses, a ciência não entra em pânico, ela formula hipóteses. E há 3 grandes caminhos sendo explorados. Sabemos que a matéria escura compõe cerca de 27% do universo. Ela não emite luz, mas exerce gravidade, e é ela quem molda o esqueleto cósmico. Talvez nos primeiros momentos, a matéria escura tenha se concentrado mais rápido do que os modelos prevêem.
Ou talvez tenha propriedades diferentes, como interações fracas entre as próprias partículas. Se isso for verdade, ela poderia criar poços gravitacionais maiores, atraindo gás com mais força, acelerando a formação de estrelas e galáxias. Essa é a hipótese mais radical, e também a mais empolgante. Talvez as leis da física que usamos, baseadas na relatividade geral e no modelo padrão da física de partículas, não se apliquem tão bem aos primeiros instantes do universo. Pode haver forças desconhecidas, partículas exóticas ou até variações na constante de Hubble, a taxa de expansão do cosmos. Alguns físicos já especulam sobre uma energia escura primordial que teria impulsionado a formação precoce de estruturas. Outros sugerem que a gravidade pode ter sido mais forte no passado. Se alguma dessas ideias for confirmada, será uma revolução tão grande quanto a de Einstein. Simulações cosmológicas são incríveis, mas têm limitações. Elas dependem de aproximações, porque seria impossível simular cada átomo do universo. Talvez fenômenos locais, como ventos estelares poderosos, fusões rápidas ou buracos negros supermassivos precoces, tenham acelerado o crescimento dessas galáxias. Há evidências de que algumas dessas galáxias têm buracos negros ativos no centro, e eles podem estar bombeando energia, influenciando a formação estelar. Ou seja, o universo pode ser mais dinâmico, mais violento, mais imprevisível do que nossos modelos assumem. Nenhuma dessas explicações é definitiva, mas todas têm algo em comum. Elas exigem que repensemos algo fundamental. E isso é exatamente o que um telescópio como o James Webb foi feito para provocar. Você pode estar pensando, legal, mas isso muda alguma coisa na minha vida? Bom, não vai alterar o trânsito da sua cidade, nem o preço do café. Mas muda a história que contamos sobre nós mesmos. Porque a Via Láctea, o Sol, a Terra e nós, tudo surgiu de processos cósmicos. Se as galáxias se formam mais rápido, talvez sistemas solares também se formem com mais frequência. E se isso for verdade, planetas como o nosso podem ser mais comuns do que imaginávamos. Além disso, se o universo é capaz de criar ordem rapidamente, talvez a vida também seja um fenômeno mais natural do que raro. Não é só sobre galáxias. É sobre nosso lugar no cosmos. E talvez, ao encontrar algo que não deveria existir, estejamos prestes a descobrir que o universo é mais generoso, mais rápido, mais surpreendente do que jamais sonhamos. O James Webb não foi construído para confirmar o que já sabemos. Ele foi construído para encontrar o inesperado. E quando ele vê algo que desafia os modelos, isso não é um fracasso da ciência. É o sucesso máximo da ciência. Porque ciência não é um conjunto de respostas fixas. É um processo de perguntas, de revisão, de coragem para dizer, estávamos errados. Essas galáxias impossíveis podem ser o primeiro sinal de uma nova era na cosmologia. Talvez, daqui a alguns anos, livros de astronomia comecem assim. Antes do James Webb, pensávamos que galáxias levavam bilhões de anos para se formar. Depois dele, tudo mudou. E o mais lindo? Isso está apenas começando. O Webb continua observando, mais dados estão chegando, e cada nova descoberta pode ser outra peça do quebra-cabeça. Se esse vídeo fez você olhar para o céu com outros olhos, deixe seu like, compartilhe com alguém que ama o mistério do universo e inscreva-se no canal, porque aqui, cada episódio é uma jornada para onde a ciência encontra o maravilhamento. E se você tem uma teoria sobre essas galáxias impossíveis, conta pra gente nos comentários. Quem sabe você não dá o próximo passo na descoberta? Até o próximo Segredo do Cosmos!